A palavra de Deus não muda conforme os nossos sentimentos. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Nós precisamos entender uma verdade fundamental em nossas vidas. A palavra de Deus não muda de acordo com aquilo que eu e você estamos sentindo. Nós sim mudamos. Nossos sentimentos oscilam, nossa fé por várias vezes enfraquece, mas Deus permanece o mesmo. A palavra que Deus liberou sobre a sua vida permanece a mesma, independente da situação na qual você esteja passando nesse exato momento. Lá em Malaquias 3:6, a palavra vai nos dizer: porque eu, o Senhor, não mudo. Nós vivemos em uma geração que decide o que é verdade com base nas nossas emoções. Se dói, não é de Deus. Se me confronta, já quero rejeitar. Se vai exigir alguma renúncia, peraí, eu vou tentar adaptar, porque essa renúncia para mim é muito. Eu não consigo negociar isso. Mas eu quero te dizer que o reino de Deus, ele não funciona dessa maneira. A palavra, ela não vai se ajustar de acordo do nosso estado emocional. Ela não se ajusta. É o nosso coração que precisa se alinhar com a palavra de Deus. Você tem escolhas. Eu tenho escolhas. Mas se você hoje escolheu caminhar com o Senhor, se você hoje quer essa decisão, você precisa alinhar o seu coração à palavra que foi liberada sobre a sua vida. Sabe, eu sei que tem dias que nós sentimos Deus muito perto, mas também tem dias que a gente não sente nada. Tem dias que Deus até esqueceu da gente, que Ele está tão distante, que Ele não está nem nos ouvindo. Mas eu quero te dizer que fé não é sentir, fé não é sentimento, fé não é emocionalismo, fé é você confiar. Fé é você confiar naquilo que você não vê. Jesus, lá em Mateus 24:35, ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Se sentimos ou não, se entendemos ou não, eu sei que muitas vezes é difícil. Meu Deus, como é difícil a gente entender. Eu sei, eu passo por isso, eu já passei muito também. Eu já passei por situações de perdas, onde o Senhor liberou até uma palavra para mim de vida, eu obedeci. Uma palavra de avanço que foi liberado, eu fui lá por obediência, fiz. Só que no meio do processo, simplesmente não aconteceu e eu não entendi absolutamente nada. Porque aquilo não condizia com a palavra que o Senhor havia liberado sobre a minha vida. E eu questionei, eu chorei. E vou te dizer, eu até hoje não tenho respostas. Mas nem tudo o Senhor vai te responder. Eu também entendi, nem tudo Deus vai te dar uma resposta. Algumas coisas vai fazer parte do processo, parte da palavra que foi liberada sobre a sua vida. Vai fazer parte de algo maior, parte de algo para te amadurecer, para derramar sobre você espírito de coragem, espírito de confiança. E muitas vezes você vai precisar passar por esses vales, ainda que não tenha compatibilidade com a palavra que foi liberada. Se você entende ou não, se você está entendendo ou não, se você está aceitando ou não, a palavra ela não muda. A Bíblia ela não vai romantizar nossos sentimentos. Ela nos expõe. A palavra vai dizer que Davi, ele chorou e escreveu salmos em meio à sua angústia. Jeremias lamentou profundamente. Elias, depois de grandes milagres e batalhas, pediu para morrer. Meu Deus, isso é muito forte. Quantas vezes nós já estivemos nesses lugares, ou você possa estar nesse lugar hoje. Mas ainda assim eu quero te dizer que Deus não mudou a sua palavra. Não mudou esses homens e não mudou a palavra que está sobre você, que está sobre mim. E eu sei que muitas vezes nós estamos sujeitos a passar por esses vales. O Senhor, Ele usa a palavra dEle para nos sustentar. Assim como Ele usou a palavra para sustentar esses homens. A Davi, a Jeremias, a Elias, a Moisés no deserto com o povo, coração duro, desobediente.
A promessa era ir para a terra prometida, mas o processo não condizia. Salmo 119, versículo 105, o Senhor vai nos dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você tem noção? E luz para o meu caminho. Você tem noção dessa palavra? Você tem noção do poder de uma palavra liberada do céu sobre você? Você tem noção o que é isso? Eu vou contar aqui um testemunho para vocês. Em 2024, quando nós estávamos nesse processo de mudança, eu sempre cito esse processo porque eu tenho muitos testemunhos com o Senhor. Nós queríamos vender o nosso carro, que a gente tinha meses que tinha comprado, e eu me lembro que nós iríamos perder muito dinheiro se a gente fosse vender no desespero, vender de qualquer jeito. E eu comecei a orar. Fui pro joelho e falei: Senhor, eu preciso de uma estratégia para vender esse carro, Senhor, conforme a tua vontade. E eu lembro que numa terça-feira eu acordei assim e fui para um culto de ciclo de oração da Assembleia de Deus, lá da minha cidade onde eu morava, lá no Brasil. E eu falei: Senhor, fala comigo. Fala comigo, eu preciso de um direcionamento. E já terminando o culto, a mulher que estava ministrando, ela falou: ei, mulher, você... O Senhor está me dizendo que Ele vai derramar sobre você uma estratégia. O Senhor está te entregando uma estratégia agora, para que você possa executar aquilo que você tem colocado diante dEle em oração. Meu Deus, eu tomei aquela palavra do meu coração e eu fui para casa animada, feliz. E falei: Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar uma estratégia. E naquela terça-feira, fui dormir, normal, rotina que segue, e eu tive um sonho. Eu sonhei que eu levava o carro a uma concessionária de um amigo que eu já não havia há muitos anos. E o Senhor me deu essa estratégia e quando eu acordei, eu falei: esse é o direcionamento. E fui até essa concessionária, não vendi o carro para o meu amigo, vendi para uma outra pessoa e ele nos deu o direcionamento que nós precisávamos através do Senhor. E uma palavra foi liberada sobre a gente naquele tempo. E nós vendemos o carro no preço justo e correu tudo bem, foi uma venda tranquila, uma venda pacífica, uma venda justa, sem problemas, sabe? E eu te digo, imagine se eu tivesse me desesperado, se eu não tivesse buscado a palavra, o que seria de mim? Se eu não tivesse buscado a direção, o que teria acontecido? Porque assim, a palavra do Senhor, ela permanece. Ela não tem variação. Eu sei que sentimentos são reais, mas eles não são absolutos e ele não nos define. E o sentimento que você está hoje não vai definir a estação que você está hoje. Eu sei que muitas vezes nós precisamos ser expostos à verdade. Mas você precisa tirar o olho desse sentimento que você está hoje acerca do seu processo, senão você vai ficar sempre instável. Porque as nossas emoções, elas sempre estão oscilando. Mas quando nós estamos firmados na palavra que foi liberada, nós permanecemos de pé, mesmo quando tudo ao nosso redor desaba. Eu tenho propriedade, eu sei do que eu estou falando para você, porque eu já vivi isso. A Bíblia diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. E a mensagem que eu quero deixar para você é que possamos aprender, que você possa aprender a não negociar a verdade. Para muitas vezes nos sentirmos confortáveis. Mas que você possa se permitir que a verdade do Senhor, ela nos transforma. Que a palavra que foi liberada sobre você vai transformar a sua vida. Porque essa palavra, ela é imutável. Ela corrige, ela amadurece, ela cura. E ela nos conduza à vida eterna. A vida que o Senhor tem preparado para você acessar nesse novo tempo. Ainda que você erre, se levanta, se limpe e continue caminhando. Porque o Senhor tem um novo tempo para você, de acordo com a palavra que foi liberada. A palavra vai existir um processo e você precisa permanecer firme. Amém? Quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. E se esse vídeo ele teve alguma relevância para você, que você possa encaminhar para outras pessoas, se inscreva no canal, curta. O YouTube ele vai entender que a mensagem tem relevância e vai entregar para mais pessoas. Deixe seu comentário também, seu testemunho, porque edifica a minha vida e edifica a vida de quem está lendo. Amém? Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.